O meu nome é Diana e tenho 23 anos. E o relato que trago é um desabafo que durante muito tempo suportei calada. Acompanho vários canais que abordam o tema lobisomem e de certa forma me divirto com os contos e imaginação das pessoas. Porém, ouvindo os vários canais enquanto cuidava das coisas no sítio onde moro, conheci o Elite Oculta. E mal acreditei quando ouvi os relatos. Percebi que, diferente de muitos canais que buscam apenas uma história que agrade os seus inscritos e que não se arriscam em contar a verdade, este canal demonstrou mais autenticidade e menciona as coisas que realmente acontecem no meio lupino. Lógico que ainda há muitos mistérios e características a serem expostos, mas este canal tem sido o melhor em abordar o tema. Tanto que qualquer lupino sabe disso. E só para alertar, nós, os lobisomens, estamos de olho em tudo e acompanhamos o canal. E sabemos o que é verdade, exagero ou enganação. De fato, lobisomens são muito ativos sexualmente, e a bissexualidade é tão encarada como um escândalo entre muitos acompanhantes dos relatos. Mas para um lupino é algo comum e sem nenhuma importância ou drama. Afinal, é apenas uma característica baseada no instinto de dominação e poder. Entre as mulheres lupinas, soa como um treino para obter autoconhecimento e segurança ao se deparar com um macho lupino. E entre os machos lupinos, é só para demonstrar o quanto é irresistível, já que conseguem atrair e fascinar até mesmo outro macho. Porém, nem todo lobisomem chega a ter instintos bissexuais tão intensos. É um conceito difícil de ser entendido por meros seres humanos, que baseiam as suas vidas em tabus ridículos, que já são desprezados por muitos humanos mais evoluídos. Conhecer o universo lupino é entender que lobisomens são seres intensos que não se importam ou julgam os instintos um do outro, mas se respeitam e unem forças para sobreviverem. Mas um ponto que gostaria de abordar é referente aos nomes: Jardel, Jadiel, Jadson e Ariel. Esses nomes têm muita representatividade entre os lupinos e possuem significados muito fortes. Daí são os prediletos entre muitas matilhas. Ariel significa altar consagrado, o filho da inspiração divina. Jardel significa o que guarda e protege. Jadiel significa o adornado por joias, o que fascina e deixa saudade. Aquele que com seus beijos encanta, mas como um sonho, some deixando apenas marcas. E Jadson significa aquele que mata em silêncio, o filho da estratégia, aquele que nunca falha no ataque. Existem 3 tipos de lobisomens: os que mantêm a consciência durante a transformação e os que não mantêm toda a consciência, ou que não mantêm nenhuma consciência quando transformados. Por outro lado, temos um inimigo mortal, não natural, pois estes seres não surgiram naturalmente entre nós, mas foram criados através de pactos e influências demoníacas. Eu me refiro aos canes. Não existe algo mais desagradável para o lupino que ver alguém mencionando essa raça do inferno como lobisomem. Canes não são e nunca serão um de nós. Não passam de lixos criados através de pactos com entidades baixas. A forma até pode causar confusão, mas os olhos vermelhos deixam claros que não passam de aberrações artificiais, uma imitação da raça lupina, algo asqueroso e sujeito à aniquilação. Um lupino autêntico pode ser um puro sangue,
quando a sina é por parte de pai e de mãe ao mesmo tempo, ou meio sangue, quando a sina é apenas por uma das partes. Em alguns casos, o sangue lupino pode ser inativo. Daí, o indivíduo nunca manifesta qualquer transformação. Mas ao gerar filhos, pode ser que os mesmos nasçam com a sina ativada. Bem, feitas as considerações necessárias, agora vamos ao relato. Os meus pais se conheceram no vilarejo, sendo que ele era um simples peão que trabalhava para os pais, e a minha mãe era a filha caçula do dono de uma pequena propriedade. O meu avô paterno era meio sangue e inativo. Casou com a minha avó, e dos seus 3 filhos, apenas o meu pai nasceu com a sina, sendo que a sua primeira transformação foi aos 16 anos. A minha avó ficou desesperada, mas o meu avô agiu com muita calma. E temendo que o meu pai se desse muito mal na cidade, decidiram que o criaria no interior e o mais afastado de qualquer perigo. Ao se transformar, ele tinha consciência, mas os seus instintos eram muito fortes. Daí, ele se embrenhava nas matas atrás de caças. E para que ele não caísse em armadilhas, sempre em período de transformação, os meus avós deixavam porcos, cabras, carneiros, galinhas e até bezerros para ele lanchar antes de se meter nas matas. E assim, ele caçaria com menos fome e mais cautela, e estaria atento a armadilhas de caçadores. A minha mãe conheceu meu pai quando ele tinha 26 anos e se apaixonou perdidamente. Ele também a amou assim que a viu, mas resistia, temendo prejudicá-la de alguma maneira. E foi quando ela, morrendo de vergonha, pediu para falar com ele e confessou seu amor. Ele também confessou que a amava, mas que sabia não ser digno dela. Ela, porém, não desistiu e pediu que ele fosse o que fosse, pelo menos desse uma chance para ela. Explicou que não queria saber de nada do que ele escondia. E com isso, ele não resistiu e iniciou um namoro com ela. Com 1 ano de namoro, ele a chamou para conversar e, muito temeroso, revelou a ela que era um lobisomem. Ela sorriu e disse não acreditar. Nisso, ele a levou à noite à beira de um rio e se transformou diante dela. Entretanto, ao ver o terror estampado no rosto dela, ele fugiu para a mata. Contudo, no dia seguinte, a minha mãe se mudou de mala e cuia para a casa dos meus avós paternos. Alegou que amava muito meu pai e pouco se importava com o que ele era, até mesmo porque ele era a sua felicidade. E nisso, eles se casaram. Mas havia um medo da parte do meu pai que atrapalhava a realização plena da felicidade deles. Ele temia que ela tivesse algum problema caso engravidasse, e sempre que a amava, retirava o seu órgão na hora do prazer, lançando a sua semente fora. Dizia ele que era melhor assim. A minha mãe passou a ficar muito triste, pois tinha o sonho de lhe dar filhos. Ele dizia que preferia não ser pai a correr o risco de perdê-la. Explicou que uma gestação lupina era muito arriscada e que, além do risco de morte, gestação lupina gemelar poderia levar a mulher a se transformar numa lupina louca, e que o único jeito de livrar uma pobre alma de tal sina era matá-la. O meu pai comentou que não poderia conceber aquilo nem em sonho,
Ela, no entanto, o convenceu a pensar positivo e contou que a sua recusa em fazê-la mãe doía muito mais do que a morte. E com isso, ele decidiu arriscar. No terceiro ano de casamento, e com apenas uma relação que a minha mãe recebeu a semente dele, ela engravidou. E meses depois, teve o Heitor. Aquilo foi a maior felicidade dela. Entretanto, o meu pai, embora fosse um homem insaciável, lhe negava a semente. Contudo, com um ano do nascimento do Heitor, a minha mãe convenceu o meu pai a tentar ter uma menina. E ele permitiu que a sua semente fosse lançada nela. E foi quando ela engravidou e teve o Hélios. O meu pai ficou feliz por tudo ter dado certo, mas informou que nunca mais permitiria que a sua semente a fecundasse outra vez. E continuou se negando a explodir dentro dela. E foi quando a minha mãe teve uma ideia no mínimo arriscada. Ela esperou uma noite de transformação e com algum tempo saiu à procura dele. E o encontrou na beira de um rio que ele costumava contar que devorava as caças e aproveitava para beber água. E mesmo ele estando na forma de lobisomem, ela se apresentou a ele como mulher. Nisso, ele a reconheceu e mesmo naquela forma, cedeu à vontade dela. E apesar de terminar na forma humana, ele lançou a sua semente com fúria nela. Assim que refletiu no que aconteceu, ele pediu que ela entrasse no rio para se limpar. Ela obedeceu. Contudo, voltou a ficar grávida. A princípio, a gestação parecia igual às outras duas, mas desta vez, já que pelo fato de não ser mais virgem, nenhum homem a levaria a sério. E por outro lado, ela não podia dar filhos a homem algum, e nenhum homem sério queria uma mulher que não poderia lhe proporcionar uma família e perpetuar sua descendência. A minha avó procurou a Johanne e falou do meu pai. Disse que ele já tinha 4 filhos, era viúvo e só queria mesmo uma mulher. E Johanne acabou concordando em conhecer o meu pai, sem que ele nem imaginasse as intenções dela. E ela ficou impressionada com a beleza do meu pai. E com um mês que se conheciam, Johanne chegou ao meu pai e disse que o queria como homem e não se importava com amor, romantismo ou o que quer que fosse. Disse que o queria com loucura mesmo e que precisava ser amada na cama. Nisso, ele contou que era um lobisomem. E ela falou que então seria a sua mula sem cabeça. O certo que o relacionamento deles era uma loucura. E com o tempo, a minha avó até se arrependeu de apresentar a Johanne para o seu filho, pois chegou a ver e ouvir coisas durante a noite que dizia ser imprópria para uma casa de família decente. Contudo, o lado fogoso da Johanne não interferia o seu papel de madrasta e dona de casa. E como ela não podia ser mãe, o meu pai e ela pegavam fogo e faziam loucuras até mesmo no meio de estradas ou em rios da região. E isso gerou até comentários na vizinhança e deixou a minha avó envergonhada. Quando completei 13 anos, tive a minha primeira transformação, o que foi uma surpresa, já que nenhum dos meus irmãos havia se transformado. Na verdade, todos eles só tiveram a sua primeira transformação aos 18 anos. E quando me viu gritando de dor e me transformando, o meu pai correu para me ajudar. Ele me orientava a respirar
e não travar o meu corpo, pois assim a dor seria menos. Os meus irmãos me trouxeram um porco para eu aliviar a fome assim que a transformação se concluísse. O meu pai recomendou a todos que entrassem em casa e trancassem as portas. Disse que não tinha certeza que eu teria consciência diante da transformação e que ele não queria arriscar a vida de mais ninguém. O processo de transformação era muito doloroso. Eu gritava e chorava de dor, sentindo os meus ossos se quebrando e se reconstruindo. Pelos amarronzados cresciam e eu via o meu corpo mudando assustadoramente. Uma vez transformado, senti a minha mente entorpecida. Era como se eu estivesse num sonho. Sentia uma sensação de força absurda e um instinto animal incontrolável. O meu pai insistia em me mostrar o porco e repetia que não era para eu ir muito longe. E quando eu sentisse que estava mudando, que corresse para o rio. Ele sorria e gritava que me amava. Enquanto isso, eu rasgava o porco e o devorava com vontade. A fome se acalmou, porém eu queria mais. E por isso eu corri para a mata. Eu tinha pavor de cobra, mas a primeira coisa que encontrei foi uma cascavel. Então já fui a destroçando e comendo a bicha com vontade. Embora tivesse cerca de 1,50 m na forma humana, em minha forma lupina eu chegava a uns 2 metros de altura. A minha visão era ampla e clara, mesmo no mais escuro da noite. E a velocidade que alcançava era surpreendente. E sem dificuldade eu pegava pacas, cutias e até caititus deliciosos. O gosto da carne era comparado com o mais delicioso chocolate. Isso na minha forma humana. O mais estranho era que eu expelia tudo por baixo em pouco tempo. E poderia fazer isso correndo sem ao menos me sujar. E me divertia como nunca imaginei antes. Foi quando senti o forte cheiro de carniça e o calor de um estranho animal. Na verdade, eu ouvia o som da boca dele devorando algo. Isso a uns 100 metros de distância. Fiquei muito intrigada e decidi averiguar que animal comia a carniça e de que animal era a carniça para ter um fedor tão intenso. E foi quando eu me deparei com outro lobisomem. Ele estava de costas para mim e, para minha surpresa, comia um pequeno porco do mato. E o fedor terrível não era da caça, mas sim dele mesmo. Naquele momento, o vento levou o meu cheiro a ele, que imediatamente voltou-se a mim. E para minha surpresa, aquele ser não era um lobisomem, mas sim um ameaçador olhos vermelhos, um maldito cane, que partiu com tudo para cima de mim. Pulei para o lado, levando as garras na pele daquele ser grotesco, fedido e imundo, arrancando pelos e sangue daquela coisa nojenta, arrancando também um grande urro de dor daquele ser abominável. Sabia que aquele demônio disfarçado de lobisomem era muito mais forte do que eu, e que as minhas chances num confronto direto eram mínimas, principalmente eu estando sozinha. E por isso reunia as minhas forças para fugir o mais rápido possível, aproveitando o tempo que ganhei ao feri-lo. Contudo, aquele monstro não se intimidou e veio com tudo ao meu encalço. Vinha pesado, quebrando os matos e numa velocidade muito grande. Quando o senti bem próximo, me joguei para o lado, dando um novo golpe nele. Porém, desta vez,
Por pouco, ele não me atingiu com a sua pata imunda. O demônio soltou um urro de fúria e logo veio avançando sobre mim, me obrigando a duelar com ele. Eu sabia que não tinha chances contra aquele maldito Kani. Até mesmo porque aquele ser tinha um acordo com entidades baixas que lhe davam força de 3 lobisomens naturais. Sem mencionar que era incansável, tinha cicatrização mais rápida e usava o olhar para confundir o oponente. Mas eu estava tomada de adrenalina e poderia usar a leveza do meu corpo para escapar. Entretanto, o demônio me atingiu com um golpe que me lançou longe por cima das árvores e matos. A dor foi imensa, mas ele avançou furioso, enfiando as suas garras na minha pele. Aquelas garras malditas, além de ferir, pareciam queimar. Soltei um urro de dor, e foi quando ele começou a me golpear com mais fúria. Tentava me proteger, atacando e disputando com ele, mas ele era muito forte. Cheguei a imaginar que era o meu fim. E foi quando ele me juntou e me jogou contra o tronco de uma árvore. Nisso, eu senti uma terrível dor, a ponto da minha vista escurecer. Não sabia interpretar onde doía mais em meu corpo. E foi quando ele me arrastou, e daí só consigo lembrar em flashes. Recordo que ele cravou as suas garras em minhas costelas e me jogou num tronco de uma velha árvore derrubada. Voltei a apagar, e quando dei conta de mim, a minha cabeça balançava e uma dor sem comparação me fez estremecer. Aquele ser das trevas copulava comigo com fúria, estando nós dois na forma lupina. A minha vista escureceu, e quando dei conta de mim, já estava na forma humana sangrando e jogada no meio do mato, ao lado da velha árvore. As marcas das garras daquele ser repulsivo haviam desaparecido, mas a violência sofrida era de enlouquecer. Uma mistura de nojo, humilhação, constrangimento, pavor, ódio e desespero. E mesmo ferida e sangrando, eu consegui andar com dificuldades e cheguei em casa. O meu pai me esperava no rio, e a minha avó foi quem me viu chegando, e apavorada correu para me socorrer. Heitor correu para chamar o nosso pai, que logo chegou desesperado, e assim que me viu, perguntou o que havia acontecido. Aos prantos, eu contei que fui vítima de um Kani. O meu pai ficou tão transtornado que pegou as coordenadas de onde eu fui e saiu com o Heitor e o Hélios armados com espingardas e revólver em busca do Kani e de vestígio dele. E apesar de receber os cuidados necessários por parte da minha avó, que era uma experiente enfermeira, eu fiquei proibida de tomar banho. O meu pai estava tão revoltado que não via a hora de anoitecer para que ele pudesse farejar o odor do Kani impregnado em mim e sair à procura do infeliz. E então, a noite mal chegou e o meu pai foi forçando a transformação. E assim que conseguiu, foi até a mim. E após farejar, saiu ensandecido para a mata. Aquela foi a última vez que vi o meu pai com vida. Foi uma noite em que os meus avós passaram em claro. A todo momento, a minha avó ia e voltava do terreno na expectativa de ver o meu pai regressando. Ainda assim, pedia para os meus irmãos descansarem, pois se alguma coisa de ruim acontecesse, precisaria da ajuda de todos. O dia amanheceu e a nossa avó
foi chamar todos os netos. Pediu para Johanne ficar comigo e com meu avô. Então se embrenhou na mata à procura do meu pai. E por volta das 9 da manhã, ela regressou calada e cabisbaixa. Heitor empurrava um carrinho plataforma de transporte com o corpo do nosso pai. O meu avô soltou um grito de dor. E a Johanne correu desesperada. Em minha mente, aquilo não poderia ser real. Aquilo era um pesadelo. Os meus 3 irmãos choravam em silêncio. E foi quando a minha avó comentou que o meu pai se foi. Mas a sua morte não foi em vão, pois ao lado dele havia o corpo do maldito Cane, que na forma humana agonizava. Ela contou que o infeliz, na agonia da morte, ficava repetindo que era inocente. Mas no peito esquerdo, ele tinha o símbolo do pacto feito com ferro quente. A minha avó pediu que respeitássemos o nosso pai e que ele fosse enterrado no mesmo local que a minha mãe. E com 2 dias do falecimento do nosso pai, a Johanne nos deixou. Ela alegou que não havia mais nada que aprendia ali. Alegou que a amizade e fidelidade à nossa família estava acima de qualquer coisa. E como ela era esposa de nosso pai, levou consigo algumas cabeças de porcos, cabras e galinhas. A minha avó julgou ser justo que ela não saísse de nossa casa com uma mão na frente e a outra atrás. Afinal, ela mesmo com as suas loucuras havia feito o meu pai feliz. No mesmo dia em que o meu pai foi encontrado morto, espalhou-se a notícia que Valmir Perosa, o mais rico fazendeiro da região, pranteava a morte do seu único filho homem, Caetano Perosa. Ele teria entrado na mata para caçar e foi vítima de um animal. Muitos lamentavam o fato dele só ter 19 anos e ter sido encontrado morto. No entanto, a minha avó alegava que aquele cane maldito já havia ido tarde. Contudo, agora se sabia a qual família ele pertencia. Porém, a minha avó levantou a hipótese de talvez ele não ser o cane que me atacou, uma vez que ele morreu alegando ser inocente. Contudo, a melhor pista da assinatura genética de quem me atacou veio quando meu pai completou 1 mês e meio de falecido, e eu descobri que estava grávida. A minha avó alegou que através do fruto maldito de um cane e uma experiente cigana poderia localizar o asqueroso ser que o originou. E foi quando a minha avó se dedicou a procurar uma velha cigana que não fosse charlatã e tivesse conhecimentos de magias de pactos. Ela comentou que tinha ideia de uma mulher, porém não sabia se ela ainda era viva. E antes de sair em viagem, ela me recomendou 2 coisas. A primeira, que eu me cuidasse, e a segunda, que eu não me apegasse ao monstro que se formava em meu ventre. O meu avô foi quem ficou responsável em cuidar da nossa propriedade e de todos nós. Meus 3 irmãos ajudavam nas tarefas da propriedade. E meu avô contratou mais 3 trabalhadores. 5 meses depois, a minha avó regressou com uma velha cigana chamada Maristela. Assim que ela me viu, disse que a criança em meu ventre era um ser de luz e que viria prematuramente. Daí, ela se preparou para me ajudar. E com 7 meses e 2 semanas de gestação, eu entrei em trabalho de parto e o Muriel nasceu. Por minha avó, ele deveria se chamar Malvino, em referência a Malvindo, mas eu não concordei. Preferi chamá-lo de Muriel, que na cultura lupina
significa o anjo das muralhas, ou aquele que me protege. A minha avó achou um desatino dar a um cane um nome desses, mas respeitou. Até mesmo porque a cigana alegou que quando uma mulher dá à luz, é um anjo que sopra o nome da criança no ouvido dela. A minha avó voltou a me recomendar a não me apegar ao cane que saiu de dentro de mim. Disse-me que ele só parecia com uma criança, assim como o pai parecia lobisomem, mas não passava de um ser do inferno encarnado. Ela lembrou que com 7 anos de vinda dele a este mundo, conseguiríamos discernir o cheiro do monstro que o originou, e ele já não teria serventia alguma. Contudo, aquele ser nasceu tão fraco e indefeso que eu sentia algo muito estranho por ele. E por mais que a minha avó dizia que ele era um ser imundo, o meu coração enchia de compaixão e amor por ele. O simples choro dele tocava a minha alma e me desesperava. Até de alguém tocar nele, eu tinha medo de machucá-lo. Irritava-me o fato da minha avó ficar se referindo a ele como criatura nojenta. E quando Muriel foi se desenvolvendo e me chamando de mãe, o meu coração sofria muito por ele, e eu só pensava em protegê-lo. Na ausência da minha avó e dos meus irmãos, o meu avô e eu éramos muito carinhosos com Muriel. Afinal, ele era uma criança, e eu me sentia muito ligada a ele. E quando Muriel completou 4 anos, Maristela conversou com a minha avó e disse que pela idade que ele tinha, já dava para saber qual era a sua essência lupina, muito embora ela só a manifestasse muito tempo depois. E antes dela fazer o ritual, eu cheguei a ela e perguntei se o ritual seria doloroso. Ao que ela me tranquilizou, dizendo que não, e disse que se eu quisesse poderia participar para acalmá-lo. E foi quando ela visualizou o que o Muriel era. Disse que ele era um híbrido de olhos vermelhos. Nisso, a minha avó alegou que ele deveria ser eliminado o quanto antes. Contudo, Maristela pediu para ela deixá-la terminar, e contou que ele seria um lobisomem albino, de pelos branquinhos, com cheiro de enxofre e até cauda. A minha avó ficou pasma. Um lobisomem albino é considerado um símbolo de respeito entre os lobisomens e considerado sagrado. Por fim, a minha avó alegou que aquilo era impossível. Um cane jamais adquiriu uma forma daquela. E foi quando Maristela falou que ele não era um cane, mas sim um lobisomem. Contou que ele conteve toda a maldição de cane nos olhos para poder castigá-los e puni-los. Em seguida, disse que graças a isso, ela poderia ver claramente quem era o pai dele. Depois, disse que era um velho de aproximadamente uns 70 anos. E nisso, a minha avó ficou muito interessada. E a cigana, mesmo sem saber, deu as características de Valmir Perosa. E depois que relatou as características do velho, ela contou que ele estava bem vivo e ainda gozando de muita saúde. Com isso, ela começou a passar mal, ao que a minha avó pediu para ela descansar. Aquela relação foi uma bênção, pois desviou o ódio irracional que a minha avó sentia pelo Muriel para o Valmir Perosa. Ela reconheceu que foi um erro julgar um membro da família como um cane, e pela primeira vez abraçou Muriel. Depois disse que precisava descansar,
e que não queria ser incomodada por ninguém. O meu avô estava com os meus irmãos trabalhando e eu cuidava dos afazeres domésticos. E foi quando a minha avó fugiu de casa e, se disfarçando de cigana, foi para a propriedade dos Perosa. Lá, ela fez um escândalo, alegando que gostaria de falar com Valmir Perosa. Disse que Caetano Perosa havia confiado a ela um recado. E ao ouvir o nome do filho, Valmir a recebeu e quis saber o que era. Ao que ela enterrou uma faca na barriga dele. E ao ver o patrão sendo atingido, um dos homens atirou na cabeça da minha avó, que logo caiu sem vida. Estávamos reunidos em casa, já prestes a chamar a vovó para jantar, quando a notícia chegou. Valmir foi levado às pressas para o hospital, e o advogado dele foi acionado às pressas para conversar com o delegado. O capataz que atirou fugiu para se livrar do flagrante. E com honras enterramos a nossa avó. Mas o covarde que atirou não esperava que o Heitor, o Hélios e o Derek já se transformavam em lobisomens. Eles fizeram questão de respeitar o velório da minha avó, para depois ir atrás do assassino dela. Roger Salles estava escondido numa chácara do advogado do Valmir. Os meus irmãos contaram que ele teve uma morte bem lenta e que os gritos de terror e dor dele foram terríveis. Roger Salles tinha uma esposa e 5 filhos, mas eles não foram tocados, afinal eram inocentes. E assim que chegaram em casa, Maristela tratou de fazer um ritual de purificação sobre eles e informou que os 5 maridos das 5 filhas do Valmir eram canes. Elas também eram canes. E tinham uma mãe de santo que trabalhava com pactos lupinos. Ela alegou que desde quando descobriu a paternidade do Muriel e avistou a imagem de Valmir, que a feiticeira começou a travar uma guerra com ela. Disse que era uma questão de tempo para a mãe de santo conseguir respostas, mas que até agora os feitiços ciganos tinham feito as entidades dela caminhar em círculos sem obter respostas. Pela madrugada, a cigana acordou assustada e disse que Valmir não resistiu e acabou morrendo. Contou também que a mãe de santo já estava por dentro de tudo e que 5 precipitados canes estavam vindo furiosos e cheios de proteção de entidades baixas para surpreendê-los e eliminar a todos. A cigana se expressou em fazer círculos no quintal e explicou que eles apenas captavam a força lunar. Heitor, Hélios, Derek e eu arrancamos as nossas roupas e entramos nos círculos. Começamos a nos transformar em lobisomens. Nisso, a cigana iniciou os feitiços de conjuramento e banimento, aproveitando os vários amuletos de proteção espalhados e escondidos pela propriedade. O cheiro de carniça trazido pelo vento era terrível, mas denunciavam os malditos canes. Saímos, contudo, para interceptá-los. Em minha mente, só me lembrava da derrota que tive diante para Valmir Perosa. Porém, agora a vantagem era nossa. Os canes vieram tão confiantes na regra que diz que eles eram mais fortes que os lobisomens naturais, que não se atentaram aos amuletos que enfraqueciam as suas conexões com as entidades. No começo, as patas e garras deles eram muito perigosas, mas quando viram que Heitor atingiu um deles com uma mordida no pescoço e o fez sangrar até a morte, ficaram horrorizados. Com o confronto,
4 contra 4, nós mostramos o orgulho e a força dos verdadeiros lobisomens. E um a um dos canes caíram abatidos diante de nós. Tomados de ódio, assim que eles assumiram a forma humana, os devoramos só para vomitá-los depois. Foi então que começamos a chorar e a gritar, dando salve ao nosso pai, que mesmo em desvantagem e sem nenhuma proteção cigana, enviou um cane que tinha o triplo de sua força de volta para o inferno. E demos também salve à nossa avó, que morreu seguindo a valentia do nosso pai, mas dando a facada que enviou o líder dos canes Perosa de volta para o inferno. Depois desse confronto, os canes que sobreviveram abandonaram a fazenda Perosa e nunca mais foram vistos. Meus irmãos, com o tempo, encontraram as suas mulheres e formaram as suas próprias famílias. Todos vivemos na mesma propriedade e o nosso avô é casado com a Maristela. Sabemos que ainda resta uma feiticeira e pelo menos mais 5 canes. Contudo, não sabemos quando virão até nós ou o que pretendem fazer. O certo é que tudo é uma incerteza e que não vamos dar mole para o azar. Porém, quando ocorrer o desfecho de tudo isso, e se eu sobreviver para contar essa história, prometo que enviarei um novo relato. Boa noite. Você sabe o que é perder tudo? Perder o amor de sua vida e perder tudo que gosta e ama? Pois é, eu perdi. E perdi da pior forma possível. As coisas que aconteceram comigo e as coisas que eu fiz, eu não desejo para ninguém. E este relato não se trata de vingança. Se trata de justiça. Um tipo de justiça que nesse país seria impossível acontecer se não fosse da forma que foi. Escrevo a vocês este relato com lágrimas nos olhos e de certa forma com sangue nas mãos. E devido às complicações impostas sobre o conteúdo do que vou relatar aqui, os nomes serão modificados. E tudo o que passei e fiz é a pura realidade. E isso me atormenta todas as noites. Mas acreditar ou não, é algo pessoal de vocês. Bem, eu nasci e me criei nas terras do meu pai, no interior de Tocantins. Eram terras lindas e vastas, cujos limites terminavam na reserva de proteção ambiental. Eram terras vastas, onde o meu pai e os seus funcionários plantavam de tudo, como grão de soja, arroz, milho, feijão, mandioca e frutas. Bem, quando eu digo que o meu pai trabalhava com os seus funcionários, eu não estou brincando. Ele de fato trabalhava nessas terras. Ia para fazer o campo, plantava, colhia e fazia de todo o trabalho do campo. E pelo fato dele ser muito humilde, acabava por ser muito querido e amado por todos que o conheciam e trabalhavam com ele. A sua morte foi uma das coisas mais tristes que aconteceram na região. A multidão em seu velório era digna de uma celebridade de televisão. E no dia da sua morte, os 2 dias que se passaram entre a morte e o velório foram de penumbra, em um clima frio e penoso, onde até o céu se encheu de nuvens carregadas que tapavam o sol, e um vento gélido e frio soprava das regiões montanhosas ao redor da grande casa da fazenda.
Após a sua morte, eu, que já beirando os 20 anos, acabei assumindo a liderança da fazenda, para ajudar a minha mãe a tocar os negócios. E graças a Deus, eu havia herdado a mesma simplicidade do meu pai. E isso fazia com que eu me desse bem com todos os funcionários da fazenda. E isso me ajudava muito, pois o meu pai não repassou para mim as suas habilidades como lidar com a terra. E por conta disso, eu não era tão habilidoso com essas coisas de plantações. Bem, e nisso de humildade e simplicidade, eu acabei me interessando pela filha de um dos funcionários da fazenda, cujo nome eu prefiro não mencionar. Mas para ele, era uma honra que a sua filha se casasse com um fazendeiro, e ainda de uma família boa e conhecida como a do meu pai. E com isso, eu a namorei por 2 anos, até que em 2002 nos juntamos, e ela veio morar na casa da fazenda. Bem, eu não sou machista e nem sexista, nada disso. O meu pai me deu muita educação e me ensinou a ser respeitoso com as mulheres e tratar a minha esposa como uma princesa, como ela de fato merecia. Só que a minha esposa era muito caseira, dessas que ficam em casa e cuida dos filhos, enquanto o marido vai trabalhar. E para a minha mãe isso era ótimo, pois enfim ela teria com quem conversar, e assim ela teria uma companhia durante o dia. Bem, em 2003 nos casamos. Em 2004 tivemos o nosso primeiro e único filho. A casa da fazenda se encheu de felicidade. Uma felicidade que já não víamos há anos. A minha mãe era muito carinhosa com o meu filho. E desde a morte do meu pai, as coisas pareciam estar se organizando aos poucos. E pela primeira vez em anos, eu vi a vida tomar um rumo melhor. Bem, e eu achava que de verdade as coisas melhorariam. A minha mãe insistia que tínhamos que batizar logo a criança. Ela falava que não era bom ter uma criança pagã em casa, pois isso só atraía coisas ruins para a vida do menino. E eu meio que ignorava isso tudo. Deixava ela falar o que quisesse, pois o meu tempo era curto demais para isso. E também estávamos bem no meio da colheita da safra, pois se parássemos a colheita para batizar a criança, era muita grana perdida. Sem falar que os caminhoneiros estavam começando a chegar para carregar a carroceria, que era muito grande. Mas para confortar a minha mãe e a minha esposa, eu decidi escolher logo o nome da criança e registrá-lo no cartório da cidade. Bem, era coisa rápida, então colocamos o nome de João Cláudio. No dia 26 de outubro de 2004, eu me lembro desse dia como se ele repetisse em meus pesadelos. Bem, já passavam das 10 da noite, quando eu ouvi 2 disparos vindo da direção da fazenda. Eu estava no pátio, despachando um dos últimos caminhões que haviam ali. Eu senti que tinha algo de errado. O capataz que havia ficado na fazenda não tinha me ligado, e já havia se passado mais de 10 minutos após os tiros. Algo estava muito errado. E fora isso, uma angústia enorme tomou conta de mim. O fôlego me faltava e parecia que algo havia arrancado um pedaço de mim naquela noite. Bem, eu não suportei ficar ali por muito tempo. Entreguei as pranchetas para o despachante, entrei na caminhonete e fui rápido para casa.
E quando cheguei em casa, a cena que vi era absurda. Logo na entrada, a porteira estava arrebentada. E logo vi que as portas estavam abertas e tinha alguém caído na varanda. Acelerei o carro ao máximo que deu. E quando cheguei, vi que o corpo que estava na varanda era do capataz, totalmente desfigurado, e as suas partes espalhadas no alpendre. Entrei na casa gritando por minha esposa, mas não ouvia nada. O silêncio daquela casa já me doía como uma faca que transpassava o meu coração. Subi as escadas e notei que por todas as paredes de casa haviam marcas de arranhões e marcas de sangue na parede, como se tivesse tido uma briga feia ali dentro. No final do corredor, a porta do banheiro estava despedaçada e no chão na entrada da casa havia sapatinhos de criança. Corri com lágrimas descendo pelos olhos. E quando cheguei no banheiro, o que vi me fez entrar em colapso. Acabei desmaiando, pois a cena era forte demais. O corpo da minha mãe e da minha esposa abraçado uma à outra. E os restos do meu filho despedaçados no chão. Bem, tudo o que eu amava estava ali, sem vida, destroçados de maneira brutal e tão violenta que nem parecia ser coisa deste mundo. Virava loucura naquela manhã, e após as investigações e depois da polícia ver as câmeras de segurança do pátio de caminhões, todos os caminhoneiros dali foram depor ao meu favor e eu fui liberado. Os policiais, depois de analisarem tudo, chegaram à conclusão duvidosa de que se tratava de um ataque de algum animal selvagem enfurecido e acabaram registrando isso nos laudos. E somente depois do 7º dia da morte de toda a minha família foi que eu consegui dormir na casa novamente. Afinal, a casa era do meu pai e era tudo o que ele tinha deixado para mim. E mesmo que eu quisesse, eu não poderia me livrar daquilo. Bem, mas entretanto, eu decidi que não mais seja lá que diabos fosse aquilo. E eu estava bebendo em um bar perto do pátio, que ficava perto da fazenda, quando um homem velho que trabalhava como vigia do pátio se aproximou de mim. O homem pediu uma bebida para ele e se sentou ao meu lado, e começou a dizer umas coisas que me fizeram pensar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse o seguinte: Rapaz, eu tenho 68 anos de idade. Já vi muita coisa em minha vida. Já cacei coisa que esses frangos de tuas terras nunca viram. Mas em toda a minha vida eu nunca ouvi falar de onça dentro de casa. E muito menos onça que derruba porta. Eu me lembro que a minha arrogância falou mais alto, e eu acabei tentando agredir um homem. Só que já estava tão bêbado que as pernas nem conseguiram me manter de pé. Então, do chão, me esforçando para manter a cabeça levantada, eu indaguei: o que você sabe sobre isso? O que você pode saber? Você é só um velho louco que cuida de caminhões. Ele riu, se abaixou e disse para mim que era só um bêbado caído no chão de um bar, mas que nós dois tínhamos algo em comum, que tínhamos perdido as nossas famílias para algo que nem de longe seria deste mundo, e que se eu queria mesmo me vingar, amanhã, quando eu estivesse sóbrio, eu deveria procurá-lo para conversarmos. O senhor saiu e me deixou caído no chão daquele bar imundo. E ali eu dormi, e ali acordei.
e nem em casa eu fui. Fui direto para a casa do senhor, que era vigia, para tirar satisfações do que ele tinha dito na noite passada. Cheguei na casa do senhor, que ficava ali perto do bar, e o senhor me aguardava na porta sentado, lustrando um revólver calibre 38. Bem, ainda não sei se era para me proteger ou se para me intimidar, mas era algo realmente meio assustador. Só que eu já tinha perdido tudo e não tinha mais nada pelo que temer. Me aproximei e ele já foi me oferecendo um café. Aceitei, pois estava precisando. Enquanto bebíamos café, eu perguntei a ele sobre o que ele estava se referindo na noite passada. E foi aí que ele me contou a história da vida dele. Ele contou que morava no Ceará com a mulher e filhos nas terras do sogro dele, mas que quando ele e a mulher tiveram o primeiro filho, o sogro dele saiu de casa e desapareceu por dias. Até que numa noite, um monstro apareceu na casa enquanto ele estava no trabalho. Devorou seu bebê e deixou a sua esposa gravemente ferida. E que quando ele chegou em casa, a fera ainda estava lá. E ele conseguiu lhe dar um tiro nas costas. E segundo ele, no velório da sua esposa, o pai dela apareceu com um curativo de ferimento nas costas. Então, ele associou as coisas. Ele diz que os dois brigaram no velório mesmo. Só que o pai da falecida tinha força demais, e seus esforços foram em vão. Dias depois, quando ele tinha ido procurar o homem, as pessoas só davam notícias de que ele tinha sumido no mundo, e que desde então ele viajava cidade após cidade, seguindo os rastros desse ex-sogro dele, e que as últimas vítimas daquele monstro era a minha família. Eu me levantei muito irritado com toda aquela loucura, e bravejei que ele era um velho louco, e que isso era um absurdo, e que eu não tinha tempo para essa coisa de gente caduca. E ele me retrucou dizendo na hora: Eu já estou nessas terras há um ano. Você mesmo me contratou. E neste tempo eu nunca vi nada maior que um tatu por aqui. E nem eu, e muito menos os caminhoneiros. Até os caçadores daqui estão falando que nunca sequer viram qualquer modo de onça por aqui. Quem dirá uma onça que entra em casa e arromba a porta. Eu fiquei ali parado olhando para ele, e lembrando de que quando saía para caça com meu pai, eu nunca na vida tinha visto uma onça na região. No máximo um caititu. Agora quem dirá uma onça? No fundo, aquele homem tinha razão. E mesmo eu cético, ele dizia que tinha pistas. Então, nós dois daríamos um jeito naquela coisa. Não por mim, e não para me confortar, mas para dar paz às almas da minha esposa e mãe, e dar justiça ao meu bebê, e da mesma forma para a família daquele homem. Bem, perguntei a ele o que faríamos para pegar o tal lobisomem. Ele me respondeu que iríamos nos armar e iríamos direto para o covil da fera. Bem, eu nem perguntei se ele sabia onde era. Com certeza, se ele estava ali me incentivando a tal caçada, então era sinal de que ele realmente sabia onde o bicho se escondia. Nos preparamos durante um mês. Usei a maior parte do meu dinheiro para comprar armas. E a maior arte, na verdade, era pagar a vista grossa das autoridades locais e de fronteiras. Mas ainda assim, eu comprei 2 espingardas calibre 12, coletes à prova de balas e perfurações, 2 pistolas calibre 0,40
além de roupas militares com resistência a galhos e espinhos, coturno e essas coisas. Bem, parecia que eu estava me preparando para uma guerra, mas na verdade eu estava mesmo. Ou então, me preparando para a morte. Chamei um primo meu recém-formado em administração para tocar a fazenda. Deixei tudo lá e fui para a casa do senhor. Ele me ensinou a atirar mais rápido e mais preciso. Me ensinou orações de proteção, ervas de cura da mata. E ele disse que passaríamos muitos dias na mata. E eu precisava aprender algumas coisas. Um dia antes de partirmos, eu fui à missa na igreja do povoado local. E no fim da missa, eu chamei o padre em particular e me confessei. Contei a ele tudo o que tinha acontecido e tudo o que estava planejando. Ele, muito preocupado, me benzeu meu facão e me deu uma medalha de São Cristóvão. Bem, fui para casa e saímos na tarde do dia seguinte. E antes de entrar na mata, eu me benzi e beijei a medalha que recebi do padre. E pus pendurado numa árvore um saco com fumo, papel, cachaça e perfume, para assim agradar os espíritos da mata, como meu pai havia me ensinado. Bem, passamos quase 20 dias naquela mata, até termos os primeiros indícios de que estávamos no rumo certo. Era uma manhã quente nas matas da serra, quando chegamos numa baixada perto de uma serra, onde encontramos 3 carcaças de veado totalmente destroçadas. E eram recentes, pois ainda tinha um fedor de sangue quente e nem tinha aqueles sinais de podridão. Os rastros de sangue seguiam o mata dentro. Os animais estavam quase que ocos por dentro, como se algo tivesse lhe comido tudo por dentro. Me benzi e seguimos viagem. Andamos quase 2 dias a mais, quando encontramos uma palhoça no meio da mata. Uma bem simples, sem paredes ou conformidades. Era uma cabana coberta de palhas e sustentada com forquilhas. E dentro dela uma rede, um fogão a lenha e algumas bacias. Nenhum conforto. E um homem deitado na rede, bem despreocupado, enquanto olhávamos de longe, a quase uns 50 metros de distância. E foi quando eu vi o homem se levantar. Em suas mãos estava uma fralda de bebê, uma vermelha com estampas de joaninha. Eu reconheci a fralda, me enchi de ódio e já ia atirar. E foi quando o senhor me segurou. Ele me puxou para baixo e, ainda me segurando, ele começou a falar. Você está doido, homem? Olha ao redor. Tem alguma planta? Tem algum animal? Nada se cria neste lugar. Isso é tudo fruto da energia maligna dele. Se for para pegar ele, tem que ser bem organizado, para podermos ter chance. Só que depois, quando levantamos para observar o homem, ele já não estava mais lá. E o sol já estava se pondo. E eram quase 6 da tarde. Quem vive na mata sabe que depois dessa hora, para tudo ficar escuro, é só questão de tempo. A lua cheia já anunciava que a noite seria clara e quente. Mas o fato do homem ter sumido só nos deixava mais assustados. Então, prosseguimos para dentro da palhoça para procurar documentos ou coisas pessoais.
algo que indicasse quem era ele. Quando vi ao longe de dentro da mata, vi andando em minha direção uma figura que me fez tremer. Claramente era o homem, porém totalmente nu e falando palavras incompreensíveis. Ele se retorcia enquanto caminhava em minha direção. Os ossos sobressaltavam os músculos, mudando assim a fisionomia do homem. Então eu comecei a rezar alto. Depois, engatilhei a espingarda apontando para ele. Ele vinha andando, enquanto os dentes caíam de sua boca e os pelos cresciam por todo o corpo. E quando eu já ia atirar naquilo, aquela coisa deu um uivo alto, fazendo os meus ouvidos estremecerem. Olhei para trás e o senhor, que era vigia, estava estático, em estado de choque. Acho que ele nunca tinha visto aquilo tão nitidamente. Os olhos amarelos me olhavam, enquanto aquilo mastigava os pedaços de couro que havia se desprendido do corpo. O senhor, que era vigia, estava indo na direção da criatura. Eu nem sei como explicar, mas parecia um tipo de transe. Então, eu fiz mira naquilo e dei um tiro. A criatura uivou alto e gritou de dor, e saiu correndo para dentro do mato. E eu saí correndo atrás daquilo, deixando o senhor para trás. Corri mata dentro no encalço da fera. Aquela coisa deixava um fedor de sangue podre por onde quer que passasse. Chegou uma hora que eu não o via mais, porém só ouvia o seu som. Corri e o persegui por horas, até perceber que não mais estava sentindo o fedor daquele sangue podre. E além de não ver mais as marcas de corrida, aquele troço estava me enganando. Queria fazer eu me perder. E se eu não tivesse me dado conta disso, eu estaria perdido em todos os sentidos. Ouvi sons de tiro e em seguida gritos que vinham do meu lado esquerdo, porém muito distante. O lobisomem tinha nos separados para atacar o velho. Corri no encalço dele, mas quando cheguei já era tarde demais. Ele estava de pé em cima do vigia, arrancando pedaços e retorcendo o corpo do velho senhor. Disparei mais 3 tiros, mas nenhum deles acertou a criatura. E em seguida, para o meu azar, a espingarda travou. Aquilo se levantou e ficou de pé. Os olhos, que mais cedo eram amarelos, agora estavam vermelhos. E aquela coisa parecia ódio puro. As orelhas em pé se movimentavam como as de um cão. A criatura vinha na minha direção e eu já estava me preparando para fugir dali. E então desistir da vingança. E foi aí que aquilo falou. Eu juro pela alma do meu filho, esposa, mãe e pai, que aquela coisa falou comigo. Aquilo dizia com uma voz rouca e muito grossa: Você veio até aqui para morrer. Se queria tanto, era só esperar em sua casa. Pois eu queria mesmo encontrar o pai do bebê. O meu plano era encontrar a família toda. Mas você, seu infeliz, acabou se safando. Mas está aqui. Então eu vou terminar hoje o que comecei.
Eu me enchi de ódio e comecei a correr para cima daquela coisa, com a pistola em mãos, atirando contra ele. A criatura saltava e corria como um cachorro, desses bem esperto. E quando menos percebi, ele investiu contra mim com toda a força, me jogando longe. O pior é que a arma caiu longe de mim. E para piorar as coisas, o meu facão, que não estava na bainha, acabou cortando a minha perna, me fazendo sangrar e me deixando desfalcado de uma das pernas. Ao ver o meu sangue escorrer, o lobisomem veio correndo na minha direção. E eu já tinha praticamente aceitado a morte, quando vi pendurado nos fundo da rede no fundo da casa a manta do meu filho, a mesma que eu tinha visto mais cedo. No ato de fúria, eu me levantei e acabei surpreendendo o lobisomem com uma facada bem no meio dos peitos dele. Ele, em contrapartida, me agarrou com as suas garras, enfiando elas bem fundo em meus ombros. Mas já era tarde, ele estava morrendo. E também não conseguia me ferir mais que isso. Senti o seu bafo quente próximo do meu rosto, enquanto nós dois caíamos no chão. E na minha frente, os ossos voltando ao normal, os dentes caindo no chão, e ele convulsionando enquanto voltava à forma humana. Depois disso, eu não me lembro mais de nada. Acordei na manhã do dia seguinte com o sol alto e uma poça de sangue coagulado ao meu redor. Me levantei, apanhei as minhas coisas, usei umas ervas para me curar e voltei para casa. O caminho de volta levou mais de 30 dias, pois eu estava muito debilitado e ainda tive que trazer muito equipamento como água e todas essas outras coisas. Apareci na cidade numa noite qualquer e fui levado para um hospital onde fui tratado. Para a polícia, eu disse que fui atacado por uma onça e dei as localizações erradas, é claro. Bem, mas acontece que isso não melhorou em nada a minha vida. Eu continuo sem mulher, sem filhos, e agora com as lembranças horríveis da aparência daquela coisa. E ainda levo comigo o sangue de quem matou com as próprias mãos uma criatura que era o próprio demônio. Bem, quanto à veracidade do que lhes conto, não há provas. Acabei abandonando a fazenda do meu pai nas mãos do meu primo. E tenho viajado e caminhado o mundo afora, buscando sentido em minha vida. Obrigado a todos da Elite Oculta por permitir o meu relato e o meu desabafo. Boa noite.